Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque se inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Salmo 116, verso 1 e verso 2. Muito bom dia. Estamos felizes mais uma manhã porque o Senhor nos dá a oportunidade da vida. Agradecidos a Deus pela noite, pelo despertar feliz. E nessa manhã estamos aqui na nossa primeira obrigação de estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. Quero pedir a Deus nessa manhã que esteja ao seu lado, visite a sua vida, os seus sonhos, os seus planos e que esse dia seja um dia de bênção para todos nós. Estamos terminando aqui a segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica. E nessa manhã convido você a pegar a sua Bíblia e a estudarmos o capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, o verso 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. O apóstolo Paulo sabia perfeitamente que a igreja de Tessalônica, embora tivesse passado por alguns problemas, era uma igreja que estava a florescer, era uma igreja que estava crescendo. Mas, todavia, sabendo que haviam ali pessoas fiéis que amavam ao Senhor, que viviam uma vida de fidelidade, que encaravam o cristianismo com toda honestidade e sinceridade, entre os irmãos de Tessalônica estavam também surgindo algumas pessoas que não eram verdadeiramente convertidos, não eram verdadeiramente fiéis. Pessoas que estavam ali simplesmente pelo fato de estar. E o apóstolo Paulo agora, no capítulo 3, o verso 2, a última parte, ele mesmo fala, porque a fé não é de todos. Ele tinha recebido informações de que alguns irmãos que estavam ali dentro da igreja de Tessalônica não tinham permitido ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Estava com os seus nomes no rol de membros da igreja, eram membros da igreja, mas seus corações não estavam completamente entregues a Jesus Cristo. E nós sabemos uma coisa, que servos que nessa terra, eles não se colocaram nas mãos de Deus por completo, eles terão dificuldades de receber a salvação. Servos cristãos que não se entregaram a Cristo de todo o coração terão dificuldade de um dia de receber a salvação. É necessário todo aquele que aceita Jesus se colocar nas mãos de Deus sem reservas, por completo. Ser um verdadeiro cristão exige muita dedicação, a fim de que o nosso preparo para a vida de Cristo aconteça de fato e de verdade. Não podemos, como cristãos nessa terra, esperar descanso se nós, quando olhamos para Jesus Cristo, vemos como nosso exemplo sofreu, padeceu, para que nós pudéssemos receber a salvação. Quando Paulo pediu oração para que o Senhor os livrasse dos homens maus, perversos, não estava se referindo a incrédulos, pessoas que estavam fora da igreja, mas ele estava se referindo a irmãos que faziam parte da comunidade cristã ali de Tessalônica, que estavam trazendo um prejuízo para dentro da própria comunidade. Quando Paulo, no verso 7, está falando assim, irmãos, convém imitar-nos, ele não estava sendo soberbo, mas ele estava, na verdade, levando aqueles irmãos a terem como exemplo a pessoa de Jesus Cristo. Ele queria que os irmãos de Tessalônica olhassem para Jesus Cristo como sendo o único exemplo. Há quantas pessoas que muitas vezes tomam como exemplo pessoas dessa terra, irmãos dentro da igreja. É claro, todos nós que fomos chamados um dia pelo Senhor, nós precisamos de fato e de verdade sermos um modelo para o mundo. Mas pode acontecer que dentro da igreja nem todos aqueles que foram chamados pelo Senhor, que aceitaram a Cristo através do santo batismo, se entregaram a Cristo por completo ou se tornaram uma nova criatura em Jesus Cristo. Mas nós que somos espirituais precisamos no Senhor ajudá-los a crescer espiritualmente. Note que o apóstolo Paulo, ele os aconselhou, como está no capítulo 3, o verso 15. Todavia, não o considereis por inimigos, mas adverti-o como irmãos. Paulo deu uma ordem aos irmãos de Tessalônica para que ele se afastasse, como nós podemos ver no verso 15. Todavia, não o considereis por inimigos, mas adverti-o como irmão.
O apóstolo Paulo estava dizendo, bom, vocês não precisam tratá-los como inimigos, mas se afastem deles. Aconselhem, orientem, ajudem esses irmãos a crescer. O que não pode acontecer é vocês que precisam influenciar esses irmãos serem influenciados por eles. O grande problema da igreja de Tessalônica era porque nem todos que estavam ali dentro da igreja tinham experimentado uma verdadeira conversão em Jesus Cristo. E por não terem experimentado uma verdadeira conversão em Jesus Cristo agora, muitos estavam vivendo uma vida ociosa. E aqueles outros que eram piedosos, que se colocaram nas mãos de Deus, que aceitaram a Jesus, se renunciaram ao seu eu, estavam vivendo um cristianismo autêntico dentro da igreja, aqueles ociosos estavam se aproveitando desses irmãos fiéis para poder se beneficiar financeiramente. Muitos já não queriam trabalhar, esperando que aqueles que eram de fato cristãos verdadeiros pudessem mantê-los, sustentá-los. E em nome da fé e em nome do cristianismo, eles queriam que os irmãos que estavam completamente convertidos pudessem se valer da sua piedade para ajudá-los a manter as suas famílias. E o apóstolo Paulo estava dizendo, não é dessa forma que vocês devem viver dentro da igreja. Isto é um prejuízo para o cristianismo. Deus não espera que possa ser dessa forma. Cada um diante de Deus precisa ter a sua responsabilidade. Nós fomos chamados para trabalharmos, para sermos um exemplo para a sociedade e não sermos um peso para os outros que estão dentro da igreja. O cristão não pode ter preguiça de orar. Não é possível ser um cristão à altura que Cristo espera que nós possamos ser e negligenciarmos na oração. Porque há tanta pouca ansiedade para orar. Reservamos, na verdade, tempo para tudo, para todas as atividades no decorrer do dia. Mas quantas vezes nós terminamos um dia e nos lembramos de que nós não tivemos um tempo para Cristo, para nossa comunhão com Deus, para abrirmos o nosso coração a Deus como um amigo? O apóstolo Paulo conclui a sua carta falando ali aos irmãos de Tessalônica, olha, não se canse de fazer o bem. Não é pelo fato de ter pessoas ociosas dentro da igreja que vocês não podem e não devem fazer o bem às pessoas que de fato precisam. Vocês não podem ter a responsabilidade de ajudar aqueles que simplesmente querem se beneficiar, mas existem pessoas de fato que estão carentes dentro da igreja, que estão fora da igreja também e que precisam da nossa ajuda. Isto é viver um cristianismo como Deus espera que nós possamos viver. Isto é viver uma vida piedosa, isso é ser um verdadeiro cristão. Irmão e amigo, nessa manhã, quero pedir a Deus que Ele abençoe a tua vida, que abençoe a tua trajetória. Quero pedir a Deus que quando Jesus Cristo voltar aqui a essa terra, Ele nos encontre preparados, prontos para recebermos o Senhor e viver com Ele para todo sempre. Tenho certeza que as cartas do apóstolo Paulo aos irmãos ali de Tessalônica foram de grande valor para a nossa vida. Portanto, peçamos a Deus que essas orientações nós possamos colocar em prática na nossa caminhada cristã. E quando Jesus Cristo voltar aqui a essa terra, nós possamos estar prontos, preparados para nos encontrarmos com o nosso Salvador. Oremos então, bondoso Deus e Pai, muito obrigado pelas tuas orientações. Obrigado pela tua palavra. Nos toma nas tuas mãos no decorrer desse dia. Nos ajude a cada dia fazermos a tua vontade, sermos fiéis cristãos. É o nosso pedido e a nossa oração. E nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, essa manhã, Ele levante o seu rosto e te conceda paz.